Olá pessoal, me chamo Vitório Marcos e hoje eu vou apresentar para vocês um problema bem interessante de programação competitiva, o rastreamento de segmentos de linha versão 1 ou do inglês Line Segments Trace 1, que se trata de um problema de geometria computacional. O conteúdo previsto para a aula de hoje será o algoritmo que vamos usar para poder resolver esse problema, que é o Convex Hull Trick, o problema, que eu vou apresentar para vocês, o modelo de solução, que a ideia aqui é a solução em mais alto nível, depois a implementação em C++, onde eu vou programar junto com vocês para poder explicar uma possível solução para esse problema, problemas relacionados e considerações finais. Para os ansiosos de plantão, um spoiler do conteúdo que vocês verão agora. Então, o Convex Hull Trick, que é o algoritmo que vamos adotar, é uma técnica usada para otimizar problemas que envolvem várias funções lineares, que será o nosso caso, que eu vou apresentar para vocês no próximo slide. A gente vai ter que lidar com várias retas, e retas são funções lineares. E a ideia desse algoritmo é que, para várias retas, ele consegue fazer uma certa otimização que quando você precisa testar em diferentes pontos, dadas essas diferentes retas, você não precisa fazer uma força bruta testando todos os casos para todas as retas. A gente consegue, através de uma estrutura de dados e uma técnica, uma inteligência ali, um certo algoritmo, a gente consegue realizar testes de forma mais otimizada. Então, apresentando o problema, o Line Segments Trace 1, basicamente a gente vai ter n segmentos de reta no plano cartesiano. Plano cartesiano, eixo x e y. Todos esses segmentos começam com x igual a zero, então todas as retas, sejam elas crescentes ou decrescentes, elas vão começar com x igual a zero até o x igual a um valor m, sendo que a gente vai avaliar de forma discreta. Então, por exemplo, x igual a zero, mais x igual a 1, 2, 3, se o m for 4, por exemplo, 4 sendo o último valor. A inclinação desse segmento de cada reta será inteiro, essa informação é importante. E o objetivo vai ser, para cada ponto, vamos dizer assim, do nosso plano cartesiano, de 0 a m, que tem essa limitação, né? Em computação a gente sabe que tudo é discreto, a gente não tem infinito. Dados esses pontos discretos de 0 a m, a gente precisa ver qual que é o maior valor, ou seja, qual reta está mais acima para cada um desses pontos. Então, para poder exemplificar um pouco, gostaria só de mostrar essa imagem aqui para vocês, que eu coloquei no GeoGebra. Esse aqui é o nosso exemplo. Então, fiquem com essa imagem na cabeça que já já eu explico ele. Então, a nossa entrada é composta da seguinte forma. A primeira linha, os dois números inteiros, é n e m, sendo n justamente as retas, a quantidade de retas que a gente vai ter nesse problema, e m, aquele valor que eu falei que é o valor de x final. As próximas n linhas, ou seja, cada informação de linha que a gente vai ter, das n's, vai estar separado nas linhas da entrada do nosso problema. Serão justamente a informação do y inicial e do y final. E se você parar para pensar, faz sentido a gente ter apenas essas informações e conseguir escrever toda a reta, pois a gente já tem o valor inicial, que é o 0, x igual a 0, o valor final, que é x igual a m. Então, a gente tendo o valor de y inicial, y, e o valor de y final, y2, a gente vai ter todas as informações que a gente precisa para cada uma das n retas. E a saída vai ter que ser para m mais 1, ou seja, de 0 a m, né, considerando 0, então é m mais 1. Para m mais 1 pontos que a gente vai ter para cada tipo de entrada, a gente tem que falar qual que é o maior valor possível. Ou seja, a gente identificou qual que é a maior reta e pegar o y dela. Para quem aí já estudou cálculo, pré-cálculo, sabe, né? Até mesmo do ensino médio, que a gente tem que o y é basicamente o f de x. Então, o x aplicado naquela reta vai dar o valor de y, que é a altura naquele ponto. Então, aqui, o exemplo de entrada que o CSS disponibiliza para a gente. Então, basicamente, a gente tem o 4 e o 5, que nem eu falei, né? O primeiro inteiro é n, então a gente vai ter 4 retas nesse exemplo aqui. O valor 5 vai ser o valor x final. Então, as nossas retas, elas vão variar de 0 a 5. Bacana? Então, a primeira reta, ela começa no y1 e termina no y6, que seria essa aqui, ó. Essa que eu estou marcando aqui. A segunda começa no 7 e vai para 2, né? Inclusive, ela é decrescente. Essa aqui, o b. A terceira é de 5 em 5, então ela é uma reta constante, né? Sem um coeficiente de inclinação constante. E a última que começa em 10 e vai até 0, né? 10 até 0. E aí a gente pode ver que para cada ponto, né, de 0 a 5, ou seja, 6 valores, para cada ponto a gente tem aqui, ó, os valores superiores, ou seja, a maior reta e qual o valor dela para cada um desses pontos. No caso ali, por exemplo, o 1 é o 10, o 0 quer dizer é o 10, aí depois a gente tem o 8, que aí continua sendo aquela última reta, né, e assim vai até chegar no valor final. Inclusive são, novamente, 6 valores, né, porque o m vai até 5, então 5 mais 1, 6 valores. E aqui, agora eu vou falar sobre as restrições, que é o ponto mais importante da utilidade desse algoritmo. Podemos observar aqui que tanto n, que é a quantidade de retas, quanto m, que serão todos os pontos no eixo x, eles podem assumir valores de 10 elevado a 5. Então, se a gente for seguir a nossa intuição, que diz que a gente poderia, para cada mzinho aqui, para cada valor de m, né, de 0 a 5, por exemplo, nesse exemplo, a gente poderia testar todas as retas possíveis e assim, com uma ordenação, achar qual que é a maior reta e pegar o valor dela. Porém, se a gente for fazer isso, pense só. Considerando que nesse caso aqui, o m vai poder ter um valor máximo igual a n, que é 10 elevado a 5, a gente considera, nesse caso, essa força bruta que eu falei, que é a nossa intuição, que vai ser n elevado ao quadrado, operações que a gente vai ter que fazer. E 10 elevado a 5 elevado a 2
é 10 elevado a 10, que são 10 bilhões de operações. E 10 bilhões de operações, um computador comum não faz de forma rápida, não. Vai demorar em alguns minutos, possivelmente. Ou pelo menos alguns segundos significativos que não serão aceitos na plataforma de submissão. Então, a utilidade do nosso algoritmo, da otimização dele, é justamente atuar em cima desses números. E aqui a gente ainda tem a observação de que os valores de y, tanto inicial quanto final, y2 e y1, eles podem assumir de 10 elevado a 9 valores. Mas para resolver esse problema é só a gente usar a variável long em C++, a gente vai ver mais pra frente. O grande problema está justamente aqui nesse processamento, que o processamento em força bruta, que nem a nossa intuição diz, ele acaba sendo muito custoso. Então, como que o Convex Tree ele consegue fazer essa otimização? Basicamente, ao invés de fazer a força bruta, a gente vai, de alguma forma, inteligente, identificar qual que são as retas que devem ficar provavelmente mais em cima, as que vão ficar em cima, e as que não vão ficar em cima, elas vão ser descartadas. A gente fala de soterradas. Então a gente tem as telhas, que seriam as retas, que a gente chama de telhas, de telhado, e a gente tem o que vai ser soterrado, que vão ser as outras retas que não terão utilidade pra gente. Basicamente, a gente vai fazer a ordenação, o núcleo desse algoritmo está na ordenação, no qual a gente vai conseguir, com uma análise amortizada, com uma análise linear, na verdade, a gente vai conseguir fazer essa ordenação inteligente, e depois na hora de fazer a busca, a gente vai fazer uma busca amortizada, no qual a gente vai andar apenas para frente dentro de todos os valores que a gente quer testar. A gente vai ver apenas as retas que tem mais chance de estar em cima, não todas as retas. O que nem vocês vão ver, né, é n log n mais m é um algoritmo bem mais otimizado. N log n, apesar de ser também polinomial, é menos custoso que n elevado ao quadrado. Então, aqui tá só informando, né, essa questão do teto, que a gente vai fazer uma ordenação dessas retas, eu acredito que vai ficar mais claro quando eu explicar no código, e aí depois que a gente fazer essa ordenação, a gente vai tirar as retas que não têm utilidade pra gente, e quando for fazer a busca, a gente vai fazer uma busca amortizada, passando por todos os pontos que a gente quer testar, de fato, linear, mas testando apenas as retas que estão mais pra cima, sendo que todas que não estiverem mais pra cima, a gente vai descartar, fazendo assim um processo amortizado. Então agora, a gente vai partir pro código, que é onde vai ficar mais claro toda essa ideia. Antes, eu gostaria só de comentar que eu deixei já uma estrutura pronta, em C++, para poder codificar em cima, para a gente desenvolver o nosso algoritmo. E aí, só observando aqui nas bibliotecas, a gente tem a entrada e saída padrão, C++. A gente tem o vector, que para quem não conhece é muito importante em programação repetitiva, muito utilizado por vários recursos e várias otimizações. E a gente vai ter o algoritmo, uma biblioteca de algoritmo, no qual a gente vai usar o sort. Só que o sort que a gente vai criar vai ser um sort mais específico para a nossa demanda, que vai ordenar de uma forma que a gente precisa. O use namespace std, padrão de C++, e uma última observação, antes de a gente começar a codificar, é essa otimização aqui na entrada e na saída do nosso programa. Que basicamente esse usebase, esse C aqui, ele faz algumas otimizações, corta recursos desnecessários. Por exemplo, o recurso do C, que C++ costuma aceitar C, e aí em C tem algumas coisas que não são tão otimizadas. Então rodar só o C++ ali vai ser melhor. Então bora partir para o nosso código. Vou pegar aqui meu editor de texto do Ubuntu, eu estou no Ubuntu. E aqui está aquele código que eu mostrei para vocês. Então, para começarmos o nosso programa, vamos criar primeiro a nossa estrutura de dados, que vai ser o que a gente vai usar para poder representar cada linha. Essa estrutura de dados será muito importante, pois ela conseguirá representar toda a informação das retas de forma direta. Então, para isso, a gente pode usar um struct, que a gente pode chamar de line. E aí, dentro desse struct, a princípio, a gente vai ter duas informações principais, que é a inclinação dessa reta e a translação. Pra quem não lembra do próprio médio de cálculo de funções, de modo geral, a gente sabe que a inclinação de uma reta é basicamente aquele tempo que multiplica o x, e a translação, basicamente, no caso do translação e eixo y, né? Basicamente, é onde que ela começa, quando o x é igual a zero, onde que ela está no eixo y. Pode ser que ela seja no zero, que nem aquela reta principal, que divide os dois eixos em 45 graus, pode ser. Mas pode ser também que ela comece mais para cima ou mais para baixo. E isso que a gente chama de translação. E para poder guardar essa informação, a gente pode usar o tipo long. Para não ter problema na hora que eu for fazer cálculos envolvendo o y1 e o y2. Lembrando que o y1 e o y2 eles variam de 0 a 10 elevado a 9, um índice comum não consegue guardar essa informação. Por isso que a gente vai ter que usar long. Além disso, além dessas duas informações principais que definem uma reta, tem uma outra coisa que a gente pode fazer que é bem interessante, que é basicamente um método, uma função, que para cada reta, dado o valor x que ela recebe, qual é o valor y dela. Ou seja, qual é o valor de f de x dado esse x, ou qual é o valor de y dado um x. Então, a gente pode também colocar como long, né? A gente chama de get y, que é justamente essa ideia de pegar qual é o valor de y correspondente a um x. A gente recebe um x, aí novamente um long, por essa questão de deixar padrão, para não ter problema com diferenciamento de variáveis. E aí, o que esse método vai retornar, algo bem simples, né? É justamente o que a gente aprende lá no ensino médio, ou mesmo em cálculo. Que é o quê? É o valor de f de x. É a nossa regra para uma reta, que é a inclinação vezes o x que recebeu, ou o x que você está avaliando. Aí eu só tenho que deixar tudo minúsculo, né? Para máximo é 600 e a translação. Vocês conseguem ver que basicamente isso aqui é a equação da reta. A gente está pegando um x, multiplicando por uma constante e somando ou subtraindo um valor. No caso aqui é somando, se o valor for negativo, soma de negativo é uma subtração. Certo? Então essa é a nossa estrutura de dados, que é muito importante que a gente vai usar aí ao longo de todo o código de toda a otimização. Beleza, aí e aqui agora vamos também já adiantar uma outra função, que é a função de interseção. Ela que será usada para a nossa lógica de verificar qual reta deve ficar no topo de uma pilha e qual reta deve ser descartada. De forma que quando a gente for fazer consulta, a gente não vai precisar fazer uma consulta na força bruta. A gente vai fazer uma consulta apenas de forma otimizada. E futuramente eu vou fazer uma análise de complexidade com vocês. Então bora lá. O que vai ser essa função? Vai ser uma função que vai ver a interseção de duas retas. Então a gente pode, e ela vai retornar um valor decimal, porque a gente vai fazer divisões desses coeficientes de cada reta. Então ela vai retornar um double melhor float, né, por garantia de precisão. A gente vai chamar ela de intersect x, que é basicamente a interseção das retas, dado um ponto x. Vai receber uma constante line, olha só, que já é uma variável do tipo, que a gente acabou de criar aqui, já está usando a nossa estrutura de dados. E aí, para otimização, a gente usa ponteiro, então a gente pode passar, em vez de fazer uma cópia, a gente passa diretamente a variável, a gente vai chamar de L1, a gente vai passar uma outra variável, que é o line, a linha 2, né, também um ponteiro.
Como que essa função vai funcionar? Basicamente, a gente já pode fazer o cálculo e ela vai retornar a interseção direta. E a interseção é basicamente o ponto em X que duas retas se intercedem. Se é que elas vão se intercedir, se elas se intercedirem, vai retornar esse valor. E como que a gente pode fazer essa operação? A gente coloca aqui o retorno, né? Claro. Para poder deixar claro que é uma divisão que pode ter parte decimal, é bom a gente colocar esse comando aqui, né? Forçar essa divisão decimal. E aí a gente pode pegar a translação da primeira linha, com a translação da segunda, subtrair e dividir pela inclinação da segunda com menos a inclinação da primeira. No caso, a inclinação da primeira menos a segunda. Então a gente pega a primeira, olha só, a gente tem já a estrutura de dados, ponto. Se eu tivesse hoje aqui, já estaria mostrando qual que é a implementação, né? Mas vamos lá. Então aqui a gente vai usar a translação. Aqui a gente está programando no modo mais raiz possível. Aqui a gente coloca ponto e vírgula, né? Certo? E não entra nem esse 2 nem esse 3 aqui, que são comandos de autocativo aqui que acabou poluindo o programa. Então, beleza, é isso que a gente tem. Ok, agora vamos para a nossa lógica principal. Então a gente vai ter que criar uma estrutura de dados que vai armazenar as retas. A gente eventualmente vai usar essa aqui para comparação. E a gente vai ter que manipular essa estrutura de dados de forma a ter apenas o que a gente precisa. E quando a gente for realizar a busca vai ser otimizado. Vamos lembrar essa barra aqui, né? Para não perder, caso aconteça alguma coisa. Antes, de qualquer forma, a gente precisa fazer a leitura de dados, certo? Como que a gente vai ler esses dados? A gente cria aqui um long. Novamente, a gente deixou tudo padronizado, né? Apesar de só y1 e y2 serem variáveis que vão precisar de guardar muita informação, como a gente vai fazer conta em cima disso, vamos deixar tudo, quase tudo, né? Com esse tipo de variável. A gente não tem problema. Então a gente pega aqui a entrada, através do CIM. Acredito que quem esteja assistindo esse vídeo já sabe dessas manipulações básicas de C++. Beleza, a gente pegou agora a informação de quantas retas a gente tem e quantas, qual é o valor x máximo, né, de 0 a x que a gente vai ter que avaliar depois. A gente cria uma estrutura, a gente cria a nossa pilha, que vai ser a pilha de linhas, então a gente usa a nossa estrutura line. A gente usa a nossa estrutura line, a gente está criando uma pilha, que nesse caso a gente está usando o vector, mas poderia ser também outro tipo de estrutura que represente uma pilha. Beleza, e aí agora a gente tem a informação de quais são as retas, qual é o valor máximo de n, e a gente tem uma estrutura de linhas que inicialmente é vazia. Agora vamos pegar as outras informações. No caso, as outras n linhas, o valor y1 e 2 desse. Para isso, a gente vai fazer um for que vai percorrer de 0 a n menos 1. E aí, no caso, pode ser int i igual a 0. For básico. Nesse for, nós temos que fazer leituras. Quais são as leituras que a gente vai fazer? Agora sim faz mais sentido ainda, né? O y1 e o y2. Para cada y1 e y2, a gente vai justamente ler a entrada. Então a gente ainda tem coisa do CSS para pegar, ou de qualquer plataforma que tenha esse problema. Então, o primeiro valor é de y1, o segundo valor é de y2, beleza. Top. Agora, a gente já pode calcular a inclinação e a translação para poder já iniciar a nossa line. Criar uma linha do tipo line, uma variável do tipo line, e já colocar ela no nosso vetor. Para isso, a gente cria uma variável, claro, do tipo long, que vai ser a nossa inclinação. E para quem não lembra do conhecimento de funções, né, a gente pode pegar o y2, que é o y final, menos o y primeiro, né? E dividir ele pela distância que você, ou pela variação que você tem. No nosso caso é bem direta, é m, né, a variação. Então se a gente vai pegar a variação de y da variação de x, a gente tem a nossa inclinação. Bem direta, né, bem simples. E aqui a gente cria a translação. E aí vai ser direto o y1. Por que o y1? Porque se for olhar, ele começa com esse valor já de y. Então ele pode começar com 0, mas pode começar com o valor acima ou o valor abaixo. E essa informação está justamente em y1. Legal, então aqui a gente já tem as informações que a gente precisa, a inclinação e a translação. E a gente pegou a partir da entrada lá no problema. Com isso, o que a gente pode fazer? A gente pode criar uma linha e inserir ela, né? Então o que a gente faz? A gente faz um pushback. Método de vetor, né? Ele vai receber a seguinte linha. Não essa aqui. A inclinação e a translação. Não esquecer do ponto e vírgula, a gente precisa nessa linguagem. Então é isso, a gente basicamente pegou aqui o y1, y2, obteve eles da entrada, gerou a inclinação, a translação, olha só, errando. Então, cuidado, gente, com os detalhes. Se tiver algum detalhe que eu errar, eventualmente eu vou corrigir. Mas eu acho que a ideia vocês estão pegando, né? Beleza. Então, olha só, a gente acabou de criar a nossa entrada. Então, a gente leu a entrada do problema e organizou da nossa forma. Agora sim, a gente vai começar o nosso algoritmo. E aí, o primeiro passo vai ser criar a nossa ordenação. Lembra do sort que eu comentei? Então, aqui que ele vai entrar. Inclusive, depois eu falo da análise de algoritmo no geral, mas vamos lá, vamos criar ele. Então, a gente vai usar um sort. Por isso que a gente precisa daquela biblioteca, inclusive. Esse sort, a gente precisa passar para ele o começo daquele nosso vetor de lines, né? Então, lines begin. Não é assim que escreve, é assim. A gente precisa passar tanto o início quanto o final dele, né, para saber onde ele vai ter que fazer a ordenação. E aqui entra um recurso bem interessante, que eu acredito que nem todos conheçam. É um recurso um pouco mais avançado de C. E a gente pode escrever como vai ser a nossa ordenação. E para isso, a gente cria uma função que é chamada de função lambda. Nessa função lambda, isso aqui é declarado na função lambda. Nessa função lambda, ela vai receber ela vai trabalhar, né, com uma linha, e aí normalmente a gente trabalha com um ponteiro para poder otimizar. Essa linha vai ser A, a gente pode chamar ela de A. Uma linha B, olha só, então a gente vai fazer uma comparação de duas linhas. Estão pegando a ideia? Também ponteiro. E aí, a gente precisa definir como que vai ser essas regras. Então aqui a gente está declarando a função, aqui a gente vai falar como ela vai funcionar. Basicamente, a gente vai fazer uma única verificação. Se a inclinação de A é diferente da inclinação de B, se for, qual que é maior? Se a de A for maior que B, a gente tem que retornar A. Senão, a gente retorna B. Como que a gente faz isso? Aqui nesse caso dessa função, a gente pode criar aqui o if, a condicional A ponto. Deixa eu já copiar aqui para não ficar gastando, né? Deveria estar com o code para poder otimizar nosso tempo aqui, facilitar a vida minha e a de vocês. Mas vamos que vamos no modo raiz mesmo. Inclinação, então a gente está pegando, é diferente. Se for diferente, a gente tem que retornar o seguinte: a gente tem que retornar a gente tiver com maior inclinação. E a gente precisa colocar isso numa lógica, direto. Então, se a inclinação de A for menor que B, ele vai tornar, as inclinações são diferentes, ele vai tornar a que tiver a menor inclinação. No caso, a maior inclinação. Se não, ele vai tornar a que tiver a maior translação. Vou facilitar minha vida novamente, né? Por que a maior translação? Porque se elas forem iguais, então quer dizer que a reta que vai estar em cima vai ser a que tiver a maior translação. Fato.
Elas são paralelas. A única coisa que muda, a única coisa que muda é a altura. Então, ela tiver com a maior translação, que é justamente o fator da onde ela começa, né? Mais pra cima ou mais pra baixo, é a que deve ser retornada. Beleza. Isso aqui é o nosso recurso de ordenação, mas só um detalhe aqui na sintaxe que eu escreveu. Eu acho que eu consigo mostrar aqui agora. Ali aquele exemplo que a gente viu lá no. Deixa eu pegar aqui. Que a gente viu no GeoGebra. Que pode ser que. Pode ser que alguma reta que antes era maior, por exemplo, essa aqui, começa em 10. Tá vendo? Começa em 10. Ela em algum momento pode não ser maior. Então vai ter que trocar. Essa informação a gente ainda não tem. Então a gente vai ter que fazer algum processamento para poder descobrir essa informação, que é a lógica de soterramento e de telhado. Beleza, então continuando, a gente precisa de ter essa lógica para poder ver o que vai ser útil pra gente ou não. Porque pode ter retas que, eventualmente, nunca serão usadas, porque nunca estarão no topo, e tem retas que, apesar de estar no topo, mas no início, por exemplo, depois não vai estar. A gente pode fazer uma ordenação também considerando que a gente precisa buscar. Para isso, a gente vai usar aquela lógica do telhado. A gente vai ordenar de modo que sempre vai ter o telhado na medida que a gente for andando no eixo X. Para isso, a gente cria um outro vetor do tipo line também, um vector, que a gente vai chamar de RU, né, telhado em inglês, basicamente, cobertura em inglês. E agora sim, a gente vai para uma lógica que a gente vai fazer uma verificação para todas as linhas, ou seja, para N valores, a gente vai fazer uma verificação que é justamente essa de verificar o que será útil, o que pode ser aproveitado, e o que deve ser descartado, né, deve ser soterrado. Para isso, a gente usa aqui o const line, só para constante só para não alterar os valores, e conter para a gente não gastar muito processamento, né, criando copies. A gente vai chamar de nova linha. Cada nova linha, ela vai ser um lines. Ela vai ser uma linha do lines que a gente criou, né, lembrando que o lines está aqui, ó. Certo? Beleza. E aqui a gente tem a primeira lógica, que é a lógica que quando essa pilha já tiver com alguns valores, pelo menos 2 valores, a gente vai testar se essa inclinação, ela é, a inclinação atual é igual à inclinação do que a gente está olhando no exato momento. Como assim? If primeiro a gente precisa ver se não é vazio, né? Se tiver vazio, não faz a gente fazer essa consulta. Então, RU é o nome da nossa nova estrutura, da nossa ilha, vamos dizer assim, do telhado. A gente vê se ele é empty. Ou seja, se ele é vazio, no caso, se ele é não vazio, por causa da negação aqui, né? E, além disso, a gente tem que ver se é o último valor que está guardado, ou seja, que deveria estar, de fato, no final, né, na nossa pilha que está no topo, ou seja, o back, se ele é igual ao linha inclinação. Se for igual, o que acontece? Se as inclinações forem iguais, uma delas não precisa, certo? Ser aproveitadas. Então, a gente pode tirar a última. A gente pode usar só o que está atualmente. Como que a gente tira em alguma coisa de um vetor em C++, a gente faz um pop back. No caso, a gente está adicionando, né? Pop. A gente está adicionando atrás. Beleza, isso aqui é muito importante pra gente. Mas além disso, a gente vai ter que verificar para toda a nossa pilha, para todo o nosso vetor. A gente precisa verificar o que vai ter que ser sorteado ou o que pode ser mantido. Para isso, a gente pode usar um while. E ele só vai percorrer pra frente, ou seja, ele não vai ficar voltando e por que pra frente. Aí entra a ideia do amortizado. Temos dois momentos de amortização nessa solução. A primeira é que na hora de gerar os valores, então sempre quando a gente trabalhar em cima de valor, a gente não vai considerar de novo, a gente sempre vai andar pra frente. E na hora de a gente buscar as respostas finais. Então, bora lá. A gente pega o tamanho desse vetor novo que a gente criou, né? Como a gente pega o tamanho com size. Enquanto ele for maior igual a 2, a gente vai fazer uma busca nele. Ou seja, a gente quase que para cada linha ali do nosso lines, a gente vai percorrer o RU de novo. Só que, normalmente, a gente vai percorrer inteiro. A gente vai percorrer uma parte dele que ainda existe, que ainda está sendo útil. Aí, porque a gente vai ver quais que não tem necessidade. É assim, né? A nossa estrutura de dados. L1. Não, a gente chama de 1, aqui a gente vai chamar de 2, né? RU, ou seja, a gente vai pegar a última. Back. Da nossa pilha. Só tirar esse underline que eu coloquei aqui sem querer. Beleza, e agora a gente vai fazer a comparação. Qual que é a ideia? Se eu tiver uma linha nova, e ela passa uma outra linha, uma linha anterior, antes do momento que aquela linha penúltima, ela passa essa linha anterior, ou seja, deixa eu tentar explicar de outra forma. Aqui a gente está pegando a antepenúltima, certo? Aqui a gente está pegando a penúltima, e aqui a gente está pegando uma nova linha. Se essa nova linha, ela vai ultrapassar a última, ela é importante de alguma forma. E se ela ultrapassar a última, antes dessa antepenúltima ultrapassar essa última, quer dizer que essa antepenúltima não é necessária. Então, como que a gente pode colocar essa lógica aqui? A gente pode fazer um if e testar o ponto de interseção. Como que a gente testa o ponto de interseção? Usando justamente a função que a gente criou lá em cima, que é a intersect x. Que a gente tem que passar para intersect x, a linha e a nova linha. No caso, a linha que a gente chamou de 1 é a antepenúltima, e a nova linha. Tá. Se o ponto que ela intersect for menor ou igual à interseção da linha 1 com a linha 2, ok, conferindo então os nomes das variáveis, código tudo certo. Agora a gente pode testar para cada instância que a gente viu, que é a instância que o próprio CS mostrou. Então a gente pode pegar aqui ó, o terminal, aproveitar o Linux e as suas algumas vantagens, e a gente pode compilar esse código. Compilou corretamente, agora a gente vai rodar ele. Então quais são os valores que a gente quer colocar? Vamos pegar lá o nosso exemplo. Vou pegar aqui o terminal. Né? Então a gente tem o 4 e o 5. E o 5. A gente tem o 1 e o 6. A gente tem o 7 e o 2. O 5 e o 5. O 10 e o 0. E qual que é o resultado que a gente espera? 10, 8,
65556. Então esse código para esse exemplo aqui está funcionando. No caso, eu já sei que ele vai estar funcionando para os outros que eu já testei ele antes. Então aqui a gente pode submeter e ver que ele vai rodar 100%. A gente pega aqui o CSS, a gente vai no problema, né, o problema 3427, a gente vem aqui no submit. A gente procura ele está em downloads aqui. Esse aqui, né, eu salvei agora há pouco. É isso mesmo. Selecionar. C++, submete. Tá testando. E aí, a gente vê que deu accept para todos os casos de teste. Inclusive, a gente pode ver, aqui está o código, né, a gente fez. A gente pode ver alguns casos, né, que de fato tem valores muito grandes, olha só. Beleza, e aí agora voltando no código. Só fazer uma pequena e rápida análise com vocês da questão da complexidade desse código. Nesse for que a gente busca o valor que a gente está querendo achar para cada x, né, de 0 a m, esse for ele é O de m mais n. Então ele vai percorrer os m valores e ele vai fazer uma busca, né, no pior dos casos, nas n's retas. E como é amortizado, né, então para cada valor que a gente buscou, a gente não vai considerar de novo, então a gente pode considerar, em vez de m ao quadrado, ou n ao quadrado, ou m vezes n, a gente considera que ele percorreu os valores do eixo x e as retas. É uma soma. Na análise Big O, a gente pode até falar que isso aqui é, no fundo, um algoritmo linear, né? Sendo que, para esse caso que a gente viu, o n e o m é subindo no máximo valores iguais, que é 10 elevado a 5. Beleza. E esse for aqui, qual que é a complexidade dele? Como ele também tem uma questão amortizada, ele vai basicamente percorrer o n meio que duas vezes, né? Então seria O de 2n, que, conforme já sabemos, na análise Big O, a gente considera isso como linear. Então aqui, ó, aqui a gente tem uma ordenação n log n, aqui a gente tem um algoritmo linear, né, uma etapa linear, e aqui a gente tem outra etapa linear. No final das contas, esse código ele vai ser, a ordem dele, deixa eu ver aqui, ó, a ordem dele vai ser n log n, por causa daquela ordenação que a gente viu, mais o m, por causa justamente daquela soma que a gente viu. E esse algoritmo, querendo ou não, ele acaba sendo muito mais eficiente do que um algoritmo polinomial, por exemplo, n ao quadrado ou n ao quadrado. E para título de comparação, a gente viu que se a gente pegar 10 elevado a 5 vezes 10 elevado a 5, a gente tem 10 bilhões de operações. Nesse caso aqui, fazendo a operação numa calculadora, a gente tem mais ou menos o que? 170 mil operações, 170 milhões de operações, o que é consideravelmente bem menos do que 10 bilhões de operações. O que mostra de fato a eficiência do nosso código e também o porquê que ele foi reconhecido na plataforma, ele foi aceito dentro do tempo limite na plataforma. Então, já encaminhando para o final desta aula, a gente fez aqui, a gente implementou o código, né, viu que funcionou tudo certinho. Aqui eu vou sugerir para vocês 3 problemas com esse mesmo tipo de raciocínio que vocês vão ter que ter, de pensar num telhado, num soterramento, ou ao contrário, né, num soterramento com uma resposta no telhado como que você quer excluir. Então são esses os problemas. O Monster Game One, também da plataforma CSES, aqui está o link dele. O Line Segments Trace 2, que é basicamente uma continuação do que fizemos aqui, que dá para poder usar a lógica parecida, ou usar um outro algoritmo, que também já tem vídeo aqui no canal do GCC, chamado Leech-Hound Tree. Aqui está o link dele. E por fim o Monster Game 2, que é a continuação dessa outra sugestão. Então é isso. Encerramos a nossa aula, ficamos por aqui. Hoje nós vimos o algoritmo do Hood-Trick Convex. A gente resolveu o problema do Line Segmentate 1. E espero que vocês tenham conseguido aproveitar bastante a aula, entendido os conteúdos. Qualquer coisa, deixem em comentário aí. Se o vídeo foi bom, se vocês gostaram, deixem um like. Escaneiem esse QR Code. Sigam a gente no Instagram. Esse foi um projeto, um trabalho da equipe de programação competitiva do Cefet, coordenado pelos professores André Rodrigues e Andrei Hissam. É isso. Espero que vocês tenham aproveitado e até logo.